Quero te convidar nesse momento a estar refletindo comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: o inquestionável poder da palavra de Deus. Bem, queridos, certa vez o sábio Salomão afirmou algo de suma relevância para nós. E no livro de Eclesiastes ficou registrado no capítulo 7, versículo 4, a seguinte afirmação de Salomão: O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Analisando cuidadosamente esse versículo, percebemos que, de fato, ao se deparar com a cena de um funeral, somos levados automaticamente a refletir sobre a brevidade da vida. Na maioria dos velórios, percebemos que serão feitas homenagens, mencionarão qualidades que aquele ente querido possuía. Alguns possivelmente demonstrarão remorso por não ter evidenciado a sua consideração por aquele que partiu. E, de certa forma, naquele mesmo ambiente, serão demonstradas diferentes posturas. Em nossa cultura, por mais simples que seja, o morto recebe o mínimo de dignidade por ocasião do enterro ou da cremação. Mas perceba que no texto de nossa reflexão, o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor a um vale repleto de ossos sequíssimos. Nesse local, o Senhor faz uma pergunta inquietante para Ezequiel: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel é muito parecida com a nossa diante daquilo que a gente classifica como impossível. Senhor Deus, tu o sabes. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: quais os propósitos do Senhor com essa visão tão trágica?
Percebamos que diante dos olhos de Ezequiel era demonstrado o inquestionável poder da palavra de Deus. A palavra de Deus registrada em Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 25 e 26, ela se cumpre diante dos olhos de Ezequiel. E está escrito o seguinte: O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor mostrava para o profeta e nos mostra também a trágica consequência para aqueles que desobedecem à sua palavra. O pecado foi e tem sido a causa da destruição do homem. Todavia, o Senhor leva ao profeta a exercitar algo que mudaria aquele cenário, de forma que seria Ezequiel, naquele dia, testemunha de que não haveria dúvidas quanto ao inquestionável poder da palavra de Deus, pois o Senhor faria algo inacreditável diante dos olhos do profeta. O que Ezequiel precisaria fazer? Simples. Ele precisaria ser a voz profética para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Enfatizar na afirmação: ouvi a palavra do Senhor. O profeta obedeceu a palavra do Senhor. E o Todo-Poderoso opera diante dos olhos do profeta uma verdadeira reconstrução daqueles que estavam mortos. Isso nos leva, queridos, a entender que em nosso contexto ainda existe um grande vale de ossos secos. Muitos continuam mortos em seus delitos e pecados. E o nosso dever é o mesmo do profeta Ezequiel. A nossa missão é ser uma voz profética. O Senhor Jesus afirmou no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Portanto, a ordem daquele que nos mostra o inquestionável poder da palavra de Deus, ela continua válida para as nossas vidas. E esse Deus Todo-Poderoso, Deus do vale de ossos secos, continua dizendo para mim, para você, através do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, o seguinte: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente e que nós possamos ser essa voz profética, capaz de ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática e ser nós o instrumento nas mãos de Deus para que o verdadeiro vale de ossos secos seja transformado em um vale onde possa haver a vida. Que Deus em Cristo os abençoe poderosamente.